Eu sou a professora Dinancy Silva e é um prazer imenso estar aqui com vocês, gente. Hoje nós vamos estudar um assunto muito especial. Vamos conhecer o assunto, então, da nossa aula. Nós vamos estudar sobre a pontuação. Você já teve dificuldade ao escrever um texto de pontuar e até mesmo ao falar, né, no texto oral, de imprimir, de mostrar a entonação correta das frases? Já teve? Vamos começar então a aprender um pouco mais sobre a pontuação. Eu sei que você já sabe pontuar, mas é importante desenvolver, aprimorar esse aspecto da língua portuguesa. Para que servem os sinais de pontuação? Vamos então entender isso. Primeiro, os sinais de pontuação, eles servem para assinalar as pausas, né? Para apontar as pausas e a entonação na leitura oral. Quando você está lendo, né? Aí você faz então essas pausas. Serve também para separar as orações, expressões e palavras que devem vir destacadas na frase, né? Para dar ênfase, para dar destaque, você também emprega o sinal de pontuação. Serve para ajudar na compreensão do sentido da frase, evitando o duplo sentido ou triplo sentido, ou seja, evitando a ambiguidade. E esse aspecto, gente, é muito importante. A pontuação, ela é uma ferramenta que ajuda você e o seu interlocutor na compreensão, na produção e na compreensão dos sentidos do texto, da frase, da oração. Pontuação é extremamente necessária, a ausência dela ou o emprego incorreto pode gerar uma incompreensão do sentido, pode levar a interpretações completamente equivocadas. Então dê muita atenção à pontuação. Vamos lá, gente? Vamos ao nosso primeiro aspecto, então, para trabalhar a pontuação. Vamos ver? Olha aqui. Em primeiro lugar, vamos ver para que se emprega a vírgula. Então, a vírgula é uma das regras, né? E você tem que ter muito bom senso para ver onde que você vai colocar. Mas há algumas regras muito especiais e você deve assimilá-las, ok? Veja, eu emprego a vírgula para isolar, para separar o nome próprio de um lugar, né? O topônimo, o nome de um lugar chama-se topônimo. Da data, por exemplo, nas datas, você escreve Manaus, vírgula e a data, né? Então eu uso a vírgula, é uma das primeiras regras, para separar esse nome de lugar, esse topônimo, certo? Das datas. Veja, Tefé, 22 de fevereiro de 2005. Eu quero chamar a sua atenção para esse pontinho aqui. Nome de lugar, Tefé. Veja, nome de lugar, Tefé. Usei a vírgula para separar das datas aqui, ó, da data, 22 de fevereiro. Observe que o nome dos meses e os dias da semana são escritos, né, todos eles com a inicial minúscula, ok, meus amores? E lá no final, você pontua. Terminou o enunciado, põe o ponto final. Muito bem. Vamos seguir. Então, vamos utilizar a vírgula também para separar, para isolar elementos dispostos em enumeração, que são os elementos coordenados. Veja, nossa sala de aula tem cadeiras, isso é um elemento, Outro elemento, cadernos, vírgula. Observe que cada elemento eu vou separando pela vírgula, que é uma das funções dela, separar os elementos coordenados, elementos que têm o mesmo valor semântico. Computador, televisão. Agora, o último elemento, né, dessa coordenação, eu não vou utilizar a vírgula, porque eu uni com a conjunção aditiva e, certo? Então, mas professora, se não tivesse essa conjunção e aí, eu poderia virgular? Sim, poderia. Muito bem, você já entendeu então duas regrinhas, vamos para a terceira. Eu uso também a vírgula para isolar, para separar as expressões explicativas. Que tipo de expressões explicativas são estas? Olha os exemplos. Isto é, todas as vezes que você está explicando alguma coisa e quer fazer uma correção, uma explicação, você diz assim, ou seja, isto é, coisas desse tipo. Por exemplo, aliás,
Por exemplo, se eu digo assim, a vírgula é utilizada para separar o aposto, para separar o vocativo, separar o topônimo nas datas, ou melhor, aliás, também serve para isso ou para aquilo. Aí você, utilizando essas expressões explicativas, você emprega a vírgula. Ou seja, por exemplo, aliás, ou melhor, todas essas. Olha como é fácil. Essa regrinha aqui você deve assimilar, porque é importante para você empregar no seu texto oral ou escrito. Ah, como que eu vou empregar vírgula num texto oral, professora? Na pausa. Lembre-se que uma das funções principais é marcar a pausa na entonação da fala e no texto escrito você sinaliza, você aponta essa pausa colocando a vírgula, inserindo a vírgula. Exemplo, precisava entregar o relatório até ontem. A pessoa quis fazer uma correção, explicar melhor isso, ou seja, veja que ela virgulou. A frase é, precisava entregar o relatório até ontem, porém a pessoa quer explicar outra coisa, né? Ou seja, estou atrasada. Essa expressão explicativa, ou seja, ela deve vir virgulada. Por quê, professora? Porque é da regra. Então, se eu insiro uma expressão explicativa, como exemplo essa, no meio da minha fala ou da minha escrita, eu devo virgular. Seguindo, a vírgula serve para separar aposto e vocativo. Aqui eu preciso fazer uma explicação para você. Só lembrar, porque você já sabe o que é o aposto e o que é o vocativo. Bem, o aposto, nós temos 6 tipos de aposto. Um deles, por exemplo, não vem virgulado. Quando eu digo, por exemplo, a professora Dinanci ministrou a aula. A palavra Dinanci é aposto de professora. Certo? E tem vários tipos de aposto resumidor, aposto explicativo, etc, etc. Este aposto não vem virgulado. O rio Amazonas é o mais longo rio da Terra, em volume de água, né? Porque tem um em extensão. Então esse não vem virgulado, mas os demais vêm. E o vocativo? Esse você não vai esquecer nunca mais. O vocativo é uma expressão de chamamento, é o ser, a expressão que indica o ser a quem eu me dirijo, correto? Quando eu digo queridos, vírgula, alunos, vírgula, o ser a quem eu me dirigi. Esse é o vocativo. Exemplo, Maria, professora de literatura. Veja, Maria é um vocativo que foi o ser a quem eu me dirigi. Eu já virgulei. Mas aqui eu já estou empregando as duas regras. Tanto a regra do aposto quanto a do vocativo. A do vocativo começou primeiro, porque Maria é o ser a quem eu me dirigi. É o vocativo. E professora de português é um aposto. Por que aposto, professora? Porque é uma expressão explicativa. Eu estou explicando quem é a Maria. É a Maria que é professora de literatura. Então, as expressões explicativas vêm entre vírgula, como, por exemplo, o aposto. Ministra aulas na faculdade de Dom Bosco, ok. Outro exemplo. Professora, posso fazer uma pergunta? Aqui eu tenho o emprego da regra do aposto. Lembre-se, o ser a quem eu me dirigi é o aposto. Ok? Não digo. Corrigindo, vocativo, amores. Vocativo. Ok? O ser a quem eu me dirigi. Então, é professora, o ser a quem eu me dirigi. Corrigindo, vocativo. Professora, posso fazer uma pergunta? Vocativo, então virgulo. Caso o vocativo esteja lá no final, vírgula, se eu dissesse assim, posso fazer uma pergunta, professora? A frase era a mesma e o vocativo estaria no final da frase, mas seria virgulado da mesma forma. Outro exemplo para você consolidar a sua aprendizagem. Vamos lá? Olha o que nós temos. A vírgula serve para separar as orações coordenadas assindéticas. Você já sabe quais são as orações coordenadas, né? Aquelas que são independentes entre si. Mas vamos lá. João saiu cedo. Isso é uma oração, porque eu tenho verbo. O que ele fez? Estava atrasado. João saiu cedo, estava atrasado. Então, ela serve para separar essas orações, ok? Muito bem. Aqui, nós temos como se fosse outro. João estava atrasado, ok? Então, separei essas orações. Seguindo, vamos ver outro emprego. Separar também as orações coordenadas assindéticas. Aquelas que são iniciadas pelas conjunções alternativas, conclusivas, explicativas e adversativas, que exprimem essas ideias de explicação, de alternância, de conclusão e de oposição, contraste. Exemplo.
ou estudo pela manhã ou trabalho em tempo integral. Aqui você tem um exemplo de orações coordenadas assindéticas, né? Iniciadas pela conjunção alternativa. Olha aqui, ela se iniciou por essa conjunção alternativa. Ou faço isso ou faço aquilo. Lembre-se que a regra diz iniciada por essas conjunções, então eu separo. Muito bem, seguindo. Então, nós temos uma outra regra, que é a seguinte. A vírgula serve para separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado na oração. Aqui é muito importante que você entenda o que é o adjunto adverbial. É aquela palavrinha ou expressão em que eu indico as circunstâncias em que os fatos ocorrem na frase, na oração. Então, o adjunto adverbial, o lugar dele é lá no final da frase, ok? No final da frase. Mas, quando ele vier antecipado ou quando ele estiver no meio da oração, intercalado, eu utilizo a vírgula para isolar, para separar, demarcar bem a posição desse adjunto adverbial. Adjunto adverbial, uma palavra ou toda uma expressão que indica as circunstâncias em que os fatos, eventos acontecem no mundo real, ok? Havia, naquele tempo, perceba que naquele tempo é um adjunto adverbial de tempo, indica uma circunstância de tempo em que ocorria determinado fato. Qual era o fato? Um grande respeito pelos mais velhos. Observe que o lugar de naquele tempo é lá no final da frase. Vou ler para você na ordem direta. Havia um grande respeito pelos mais velhos. Quando que havia isso? Naquele tempo. O lugar desse adjunto adverbial normalmente seria aqui, no final da frase. Porém, ele foi deslocado, ele foi antecipado. Então, necessita do emprego da vírgula. Muito bem. Seguindo, olha aí. A vírgula vai servir também para isolar as orações intercaladas. Se eu tiver uma oração intercalada no meio lá da frase, eu vou utilizar a vírgula. Vamos ler essa oração? Aguardamos ansiosos, contaram os cursistas pela entrega. Aguardamos ansiosos, contaram os cursistas pela entrega da nota final. Então aqui eu tenho uma oração intercalada e eu virgulei, porque a oração principal seria contaram os cursistas, esperaram os cursistas pela entrega da nota final e eles estavam como? Ansiosos. Então, olha aqui, veja a vírgula intercalando, isolando essas orações que estão intercaladas. Seguindo, o ponto e vírgula. Olha, o ponto e vírgula, a função dele é marcar uma pausa menor que o ponto, né? O ponto final, o ponto parágrafo, mas também maior que a vírgula. A pausa do ponto e vírgula é menor que o ponto parágrafo ou o ponto final, mas é superior, é maior que a pausa da vírgula. Então, nós temos o emprego do ponto e vírgula, ele vai depender, né, do contexto, da situação em que ele aparece. Porém, temos algumas regrinhas para seguir. Primeiro, separação de artigos de leis. Conforme nós vimos aqui, ó, a lei de trânsito e segurança assegura aos pedestres, 2 pontos, porque eu vou intercalar aqui uma sequência de elementos, o que é, então, antes de atravessar uma rua, olhe para os 2 lados até que não haja mais veículos passando ou até que eles estejam parados para prosseguir. Ponto e vírgula, porque a regra diz que serve para separar artigos de lei. Ok? Próxima. A pressa não ajuda. 2 pontos. Por que não ajuda, né? Não precisa correr, pois você pode tropeçar. Olha isso aqui, ponto e vírgula. Para atravessar, use a faixa de pedestres ou as passarelas, quando houver. Então, aí o ponto marcando aqui, se não tiver, atravesse em linha reta, em esquinas ou lugares sem curvas, para ter a devida visão dos carros. Note a pausa maior que o ponto e menor que a vírgula do ponto e vírgula, ok? Ande sempre na calçada. Veja aqui, não está destacado, mas está marcado. Se não tiver, ande rente ao muro no sentido contrário ao que os veículos, para enxergá-los bem. Note a sequência aqui, marcando essa sequência de elementos, né, dos artigos. Seguido, ok, voltemos ainda para cá. Agora que você já entendeu, então, a questão da vírgula e do ponto e vírgula, vamos praticar? Vamos para a nossa dinâmica local interativa.
Olha aí, gente, vou deixar então com vocês essas questões, são duas, temos duas questões. Você vai ler o texto, né? Qual é o comando? Vou ler só o comando para você. Você vai reescrever o texto, empregando a vírgula, onde você entender que é necessário, para dar sentido ao texto, ok? Então, reescreva. Tá aqui o texto, leia e veja onde você deve fazer as pausas, pontuando com a vírgula, ok? Não é com o ponto e vírgula, é com a vírgula. Muito bem. A segunda questão, então, você vai examinar a frase em que deveria haver uma vírgula. Analise essas 4 alternativas, veja onde é necessário fazer uma pausa, qual é a frase daí, a que precisa de vírgula. Bom trabalho, eu volto já já, meus queridos. Leiam com atenção.
Então, voltamos, meus queridos, e eu já quero registrar a participação de vocês. Fiquei muito feliz, tem muita gente participando e é assim que se aprende. Olha, quero dizer para vocês o quão é importante você participar, você responder. Primeiro porque você se torna um aluno ativo e a sua aprendizagem se consolida, você aprende. Se aprende praticando, não é só ouvindo, ok? Nem só olhando. Você precisa olhar, ouvir e praticar. Muito bem. Então, e outra coisa, sinaliza para nós, indica que você está participando, que você está aprendendo. Isso nos dá uma alegria imensa. Entendeu por que é importante você participar? Entre outros aspectos, ok? Então, vou registrar agora algumas participações, mas é claro que tem muitas outras. Vamos ver então quais são os nossos queridos que estão apostando aí, pontuando. Olha aí. Acho que a Eduarda, ela está dizendo que a letra B, Eduarda Brilhante, ok, na letra B, qual é a escola? Alfredo Linhares, parabéns então a Eduarda por estar participando. Deve ser da segunda questão, né, Eduarda, que você está falando, que a primeira tem que pontuar o texto. Depois nós temos o Carlos participando, dizendo que é a letra B, todos estão falando da segunda questão, e eu quero da primeira, hein? Quero alguma coisa da primeira, mas tudo bem. Vamos lá, o Paulo também, o Paulo está dizendo que na questão 2 é a letra D, discordou um pouquinho dos outros dois, vamos ver os seguintes. Olha aí, nós temos o Pedro participando, dizendo que é a letra B. Olha, então nós temos 3 apostando na letra B e 1 só apostando na letra D. Alguém mais está apontando uma outra alternativa na questão número 2 ou não? Emanuele na letra B, muito bem. Então esses aí, em nome desses que participaram, eu cumprimento a todos os outros, recebo o meu carinho, o meu abraço, tá? E muito especial vocês participarem com a gente, é muito, muito especial. Olha o meu sorriso, gente. Eu fico super feliz. Então, vamos responder a questão de número 1 e eu quero que você preste muita atenção. Veja, aqui eu já vou te mostrar o texto pontuado. Vamos lá com a resposta e eu vou comentando. Ó, era uma vez um menino triste. Pontuei aqui. Por quê? Porque eu estou separando os elementos coordenados. Era uma vez um menino triste, magro. Veja que triste e magro são elementos que têm o mesmo valor. Então eu separo, né? Vou separando. Era uma vez um menino triste, magro, alto, esbelto, vírgula, ok? E barrigudinho. Professora, por que a senhora não separou, não colocou uma vírgula depois de magro? Porque tem a conjunção E unindo a esse outro elemento aqui. Então, era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. De onde? Do sertão de Pernambuco, ok? Vírgula. Na soalheira danada de meio-dia é o quê? Adjunta adverbial deslocada, antecipada. É o lugar onde esse menino estava. Então, eu marco pela vírgula. Ele estava sentado. Ele estava sentado, vírgula. Por quê? Porque tem outro aqui, na poeira do caminho. Ou seja, ele estava sentado onde? Da ideia de lugar, circunstância, adjunta adverbial, então eu virgulo. Imaginando o que? Bobagem. Virgulo aqui, porque eu vou iniciar uma outra oração aqui, né? Quando passou um gordo vigário a cavalo. 2 pontos, que eu vou introduzir um diálogo. Você aí, menino, lembra a vírgula separando o vocativo, o C a quem eu me dirijo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Aqui nós temos um ponto, já que estava aí, né, que é o ponto de interrogação, porque é uma questão, uma pergunta. Ela não vai, não. Nós é que vamos nela. Olha aqui, esse menino é engraçadinho, né? Mas não deixa de estar correto. Então eu tenho os 2 pontos aí marcando o diálogo. Muito bem, parabéns a você que marcou tudo corretinho ou que pelo menos tentou. É importante tentar. Vamos para a questão de número 2. Olha aí, aqui o comentário do texto, mas eu já fiz isso verbalmente para você. Vamos então para examinar a segunda questão. Olha a segunda questão, gente. A frase em que deveria haver vírgula é... Aí eu tenho 4 alternativas. Comi uma fruta pela manhã e outra fruta à tarde. Aqui não tem vírgula. Por quê? Porque eu uni aqui os elementos, né? Fruta, comi uma fruta pela manhã, eu uni esse outro elemento aqui pela conjunção E. Está unido... e é o mesmo sujeito que praticou essa ação de comer essa fruta pela manhã e outra tarde, não tem vírgula.
Agora vamos para a letra D. Não limparam a sala nem a cozinha, ok? Está unido aqui pela conjunção coordenativa alternativa. Nem isso, nem isso nem aquilo, né? Não limparam a sala nem a cozinha. Muito bem. Ela tem lábios e nariz vermelho, mesma situação, unido aqui também não tem vírgula. Mas eu já vou parabenizar os nossos queridos que assinalaram a alternativa B. Por quê, meus amores? Por quê, meus amores? Por que é a alternativa B? Porque eu tenho aqui a seguinte frase: Maria, que notícia estranha. Observe aqui o ponto de interrogação marcando uma questão, uma pergunta. E eu tenho o que aqui? Qual é a situação em que eu devo virgular? Eu tenho a palavra Maria. Maria não é o sujeito. Maria aqui é o vocativo. Então eu coloco uma vírgula. Por quê? Olha a minha vírgula bem grandona, mas é uma vírgula, tá? Para indicar que é o vocativo, o ser a quem eu me dirigi. Professora, e se tivesse Maria lá atrás, também exigiria o uso da vírgula? Também. Eu poderia ter dito essa frase assim, ó. Que notícia estranha, Maria. Então, vírgula, ok? O vocativo é virgulado, tá, amores? Ainda que ele venha no início da frase, ainda que ele venha no centro da frase, ainda que ele venha depois, lá no final, sempre vai ter a vírgula. Eu quero que você grave esta aí, tá? Isso é muito importante. Me dirigir a um determinado ser, quando você chama o seu coleguinha, faz uma pausa, é uma vírgula. Amores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero encontrá-los todos com muita saúde na nossa próxima aula. Tchau, tchau, beijos. A sua aula continua no próximo vídeo.